Um chamado radical. Graça e paz, amados ouvintes da Palavra de Deus. Aqui é o presbítero Edílio novamente com vocês. Hoje nós daremos continuidade à nossa série de devocionais Rumo Certo, com o episódio Um chamado radical, a eleição. Hoje, meus amados, nós vamos refletir um pouquinho na Palavra de Deus sobre o primeiro passo do processo de salvação. Para entendermos o que é salvação, primeiramente nós temos que entender a nossa condição de seres pecadores, destituídos da graça de Deus por conta do pecado. Seres que estavam sobre a sentença já determinada, essa sentença então de morte, por conta da desobediência lá no Éden, lá no princípio de todas as coisas. Após entendermos essa condição, de que não éramos merecedores de nada, nós então avançamos para compreender um pouco o que é salvação. Então, salvação é o processo a qual o homem ele é libertado do pecado e de todos os seus efeitos e condenações. Liberto, então, para viver uma nova vida em Cristo Jesus. É interessante a gente entender que essa libertação, ela só ocorre por um único meio, pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Pelo sangue que foi vertido para nos comprar, para nos purificar de todo o pecado, para nos retirar da condenação e nos levar para diante da presença de Deus. Toda a ira de Deus que estava sobre nós fez-se sobre Jesus. Aquele que não tinha pecado se fez o maior de todos os pecadores para nos libertar, para pagar a dívida que era minha e que era sua. Nesse instante eu te convido a ler a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 44. Nos diz assim a palavra de Deus: só poderão vir a mim aqueles que forem trazidos pelo Pai, que me enviou, e eu os ressuscitarei no último dia. Em 1 Timóteo 1,15, a palavra de Deus nos diz que Cristo veio ao mundo para nos salvar. E aí nós vamos fazer toda essa conexão de salvação e eleição. Entender o que é essa eleição divina. Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja que então a narrativa bíblica no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, nos diz que a partir do momento que depositamos a nossa fé em Jesus, a condenação que estava sobre nós, a morte que estava sobre nós, ela não tem mais força, ela não mais impera sobre as nossas vidas. Nós somos libertos para viver uma nova vida em Cristo Jesus, para vivermos a vida eterna. Quando nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, Jesus nos deu vida e vida em abundância. É importante nós ressaltarmos que Jesus ele se entregou para que nós então tivéssemos a possibilidade de alcançarmos a salvação. Diante disso tudo, também é importante frisarmos que já estávamos condenados pelo pecado. Jesus então ele nos proporciona a salvação. A salvação ela não é mérito meu, ela não é mérito seu, ela não é mérito nosso. Nós somos salvos unicamente pela graça. A salvação só é possível a nós por meio daquilo que Deus fez, entregando o seu Filho no madeiro para sofrer e padecer em nosso lugar. Foi pela graça, unicamente pela graça. Pela graça sois salvos. Atos 15:11. Graça, favor e merecido. Não é pelas obras. As obras são reflexo da nossa gratidão pelo que Jesus fez. Porque aquele que aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador tem uma vida baseada no exemplo de Jesus. Após essa introdução sobre o que é salvação, espero que você tenha compreendido, nós vamos aprofundar um pouco mais na eleição divina. Para isso, para nós entendermos a eleição, a nação eleita por Deus, é importante a gente destacar que Deus ele é o único ser que conhece as 3 fases do tempo.
passado, presente e futuro. Ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas desde o princípio até o fim. Sendo onisciente pela sua presciência, Deus, então, ele estabelece o plano de salvação, o plano de redenção, antes mesmo de criar o homem. Antes que o homem existisse, o plano de salvação, o plano de redenção, ele já estava escrito. Ou seja, Deus, ele resolveu, imaginamos aqui uma reunião da Trindade, eles resolveram salvar o ser humano da destruição antes mesmo que eles viessem à existência. Antes mesmo de Deus criar o ser humano, Deus decide restaurá-lo. Porque Deus sabia. Deus sabia que Adão não iria ser obediente até o fim. Deus sabia que Adão e Eva cairiam em pecado. Por isso eles então elaboram um plano de salvação antes mesmo de criar o homem. E o que é mais lindo, irmãos, é que mesmo sabendo que Adão e Eva cairiam no pecado, Deus os fez para a glória do seu nome. E isso nós podemos encontrar nas referências bíblicas de Isaías 43:7, Efésios 1, do 11 ao 12. O plano de salvação, ele não é um plano B de um plano falido. Ou seja, o primeiro plano de Deus foi criar o homem, deu errado, agora vamos para o plano B. Não foi isso. Junto com o propósito de criar, Deus também determinou salvar o homem por amar tanto a sua última obra, ser humano, a qual Deus iria criar. Ele então estabelece um plano de redenção. E aí vem a grande questão que muitos de nós temos dificuldades de compreender. Apesar de ofertar a salvação em Cristo Jesus a todas as pessoas, porque conforme está escrito lá em João 3,16, foi para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, na sua presciência, ele também sabia que nem todos aqueles que ouvirem a mensagem, as boas novas de salvação, iriam aceitar o sacrifício de Jesus no madeiro em seu favor. E diante disso, dessa presciência, Deus, ele elege aqueles que iriam aceitar o sacrifício do seu filho, o sacrifício do Cordeiro Imaculado, para retirá-lo da condenação do pecado, para tirá-lo da escravidão do pecado. A eleição é uma escolha de Deus por certos indivíduos. E essa escolha, essa eleição, ela ocorre antes mesmo da fundação do mundo. Antes mesmo de nós sermos criados, Deus já tinha me escolhido, Deus já tinha escolhido você. E é isso que nós podemos perceber no que está escrito na palavra de Deus, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Deus, ele nos escolhe para a salvação. Jesus, ele nos diz que não fomos nós que o escolhemos. Ele nos escolheu primeiro. Deus nos amou primeiro, não fomos nós que amamos a Deus. E vejam que na palavra que lemos, é Deus que nos envia até Jesus, ou seja, Deus nos escolhe para enviar-nos até Jesus. E a partir do momento que achegamos a Jesus, por intermédio da ordem de Deus de nos enviar, Jesus, ele não nos lança fora, ele nos ressuscitará no último dia. Nós fomos eleitos, irmãos. E o que é mais grandioso é porque o homem, ele não sabe quem são os eleitos. O que nos foi dado como missão é de pregar, de semear a palavra de Deus. Os que irão receber essa palavra, só Deus, o Todo-Poderoso, o Onisciente sabe. Aqueles que são solo fértil. Aqueles a qual a semente do Evangelho cairá, brotará, crescerá e dará bons frutos. Somente o Senhor sabe quem são esses. Lembre-se, Deus nos amou primeiro e nos escolheu para sermos seus filhos amados. Ao final dessa reflexão, eu te convido a meditar um pouco mais nesse assunto. Para isso, eu tenho aqui duas perguntinhas. E a primeira pergunta é: o plano de Deus pode ser considerado como um remendo ao plano original da criação do ser humano? Como entender a eleição divina? Essa é a segunda pergunta. Que o Espírito Santo de Deus te ilumine nesse momento de meditação, que ele complete essa palavra em seu coração, que você possa ser grato por ser escolhido por Deus para viver para a glória do nome dele. Se você chegou ao final desse vídeo, curta, comente e compartilhe com mais um. Jesus te abençoe. Até o próximo episódio.